Primeiro, bom dia a todos. Vou começar minha apresentação. Como o Marcelo bem falou, falando um pouco sobre integração de dados, uma nova visão. Na verdade, vou roubar algumas palavras da Silvia, mas fiquem bem à vontade de fazer perguntas. Que eu souber, eu vou responder. O que eu não souber, eu passo para algum dos especialistas aqui no chat, que eu tenho certeza que tem vários. Eu só queria primeiramente, fazer vou até só abrir minha câmera rapidinho, só fazer uma menção. Esse final de semana a gente perdeu um grande entusiasta da agricultura de precisão, o Michael. Tive a oportunidade de ter várias interações com ele e foi um baque para o nosso setor, porque foi uma pessoa que trabalhou fortemente na difusão de conhecimento, da tecnologia em si. Como eu falei, um entusiasta. Esse cara, ele era espetacular e uma vez ele comentou comigo, ele falou assim, ele chegou para mim, Brunão, o que eu posso fazer para ajudar a Tópico? Como o meu grupo, a minha comunidade pode ajudar a Tópico? Então, era um cara que ele não tinha marca, ele era, como nós dizemos, agnóstico e um espetacular como pessoa. Então, fica só essa menção no início da apresentação, que um grande abraço a essa pessoa que nos deixa e que deixou um legado muito grande para o setor de agricultura de precisão e digital, ok? Então, vamos começar a nossa apresentação. O que devemos fazer para desbloquear o valor dos dados? Essa é uma das primeiras perguntas que eu deixo para vocês, um dos maiores desafios que nós temos hoje, muito bem citado na palestra anterior. Outra grande pergunta, né? Como que devemos adaptar nossos produtos às mudanças nas tendências de nossa indústria? Eu acabei roubando uma foto do meu amigo Adriano Becker, da CNH, mas é para mostrar essa questão dos tratores autônomos, das operações, né, na realidade autônomas, e como que nós temos que nos adaptar a essas novas tendências. E no final também eu falo um pouco sobre sobre o futuro e o que está por vir. Qual que é o papel dos dados, né? Isso aqui foram algumas coisas que eu fui buscando em algumas literaturas e blogs. Então, uma das coisas que apareceu foi que os produtos eles não servem mais apenas para entregar uma funcionalidade, construir uma marca ou gerar receita. Isso está muito claro. Também, os produtos são um canal importante para gerar dados, que servem como mananciais para uma nova experiência do cliente. Então, não adianta nada eu ter dados, né, sem os produtos. Eles exercem uma função muito importante nesse fluxo e nessa questão da importância dos dados no campo. O papel dos dados é dar suporte aos produtos. Agora, em vez de produtos e suporte de dados, os produtos suportam dados. Então, vai um pouco também, de novo, parafraseando a Silvia, nessa importância da agricultura digital e de como utilizar essas informações. E outra questão, que os produtos se tornam canais para novos tipos de dados de interação produto-usuário, capacitados por tecnologias digitais modernas, como sensores e IoTs. Então, tudo hoje acredito que vai se basear em sensores e no IoT, lógico também a conectividade que vai proporcionar toda essa comunicação entre o campo e o escritório. Quais são os principais desafios da agricultura, e digo agricultura em geral? Tecnologias complexas. Hoje nós vemos um grande problema de formação de mão de obra, isso o campo sente bastante. Como os equipamentos eles estão ficando com alta tecnologia e em muitos setores a mão de obra não vem acompanhando essa evolução da tecnologia. Outro ponto, muitas empresas fazendo mais do mesmo. Acontece isso e nós, né, o setor acaba vendo, enxergando que algumas empresas estão entregando as mesmas soluções do que outras, só que com um label, né? Só com um label diferente, né? Uma etiqueta diferente. Nenhuma criação de valor para o cliente desde o início. Então, isso também são alguns desafios, né, no nosso setor. Precisa pagar para ver algum valor. Às vezes o cliente ele não está interessado em pagar para ver.
Ele quer ver para depois pagar. É toda uma questão de experiência do cliente com os produtos, né, com as soluções. E outra, falta de conhecimento, informação sobre o produto. Então, também relacionado a falar assim, mas isso não serve para mim. Tá, mas como que não serve para mim? Às vezes, uma falta de conhecimento, informação sobre o produto pode levar a esse desconhecimento. Quais são os maiores desafios do mercado hoje em dia para vocês, alguns de vocês no campo, outros de vocês da indústria? Primeiro, qualidade dos dados. Segundo, como que eu vou extrair esses dados? De que maneira? Aí entra uma imensidão de fatores. Formato, tipo, se tem conexão, se não tem, como fazer isso. Então, a extração dos dados também é um ponto bem chave dentro dessa questão. E a outra questão aqui é a visualização e tomada de decisão. Então, como que eu vou visualizar esses dados? Onde eu vou visualizar? E como que eu vou tomar essa decisão? Clientes digitais. Então, quem são os clientes, nossos clientes digitais? Uma definição muito, também, de novo, extraída de literatura. Os clientes que utilizam produtos equipados com sensores e compartilham dados interativos com a empresa. Ponto. Uma definição super prática e super fácil. Quais são as diferenças, aí é o X da questão, entre os clientes digitais e os clientes tradicionais, né? Então, você divide isso, né, entre as categorias de atividades. Se ele está comprando só um minutinho, Marcelo, que acho que caiu a conexão. Acho que não caiu a conexão. Não, deixa eu ver. Não, tá falando. Ok, pronto. Então, as diferenças entre clientes digitais e tradicionais, ele comprando. Então, os tradicionais, eles compram e utilizam produtos standard, e os clientes digitais, eles compram e utilizam produtos equipados com sensores, que permite a utilização desses dados interativos. Qual que é a proposição de valor de cliente na base? Um tradicional, ele gosta das funções standard de produtos. Um cliente digital, ele gosta tanto das funções básicas, como funções interativas através de dados, para ele poder utilizar esses dados depois. E quais são os benefícios do aumento da base de clientes ao fabricante? Falando como um fabricante. Um cliente tradicional, a expansão de base de clientes gera vantagens na escala ao fabricante. Um digital, ele aumenta a base de clientes e gera ganhos na escala do fabricante e dentro da sua própria rede. Então, essa é uma definição bem nova sobre clientes digitais, e que umas coisas que são palavras, são termos que nós temos utilizado bastante nos últimos tempos. Utilizando também um pouco de pesquisas de mercado, como a Silvia apresentou, qual que é o perfil de um cliente digital no agro hoje em dia? Ele é um agricultor jovem, ele gerencia grandes propriedades, e a experiência do cliente, 70% dos casos definirá o uso de uma plataforma. Então, mudou o perfil do agricultor tradicional, que nós tínhamos antigamente, para produtos não digitais, para produtos tradicionais, para o perfil de cliente digital, que ele é mais jovem. E ele gosta de ter os dados à mão, ele quer ter a informação à mão para tomar uma decisão. Falando um pouco também num tema, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, é só um estudo realizado no Mato Grosso, um excelente estudo sobre conectividade nas fazendas. Então, se nós olharmos aqui em toda a área, considerando Mato Grosso, claro, em grãos, 6,8% da área, na sua totalidade, tem conectividade, e na pecuária, 6,48%. A grande maioria dos dados, dessa conectividade, ela fica concentrada na sede, com 76% na sede, para grãos, e 80% na pecuária. Então, vamos lá, vamos fazer uma conta fácil. Se eu preciso ter dados e conectividade no campo, eu não posso. Claro, a ideia não é que fique só apenas na sede esses dados, para você fazer a descarga das informações. Você tem que ter, vamos imaginar, em mais da metade da área seria um número agradável. Só que só apenas 6,3% aproximadamente tem conectividade
em mais da metade da área, e em metade da área 10%, falando em grãos especificamente. Então, é um grande desafio, existem várias iniciativas, como a Silvia comentou, dentro do Ministério da Agricultura, para aumentar a conectividade, Ministério da Agricultura, da Ciência e outros ministérios estão envolvidos também, para aumentar a conectividade nas fazendas e a conectividade no agro brasileiro em geral, mas são muitos os desafios, são muitos os passos a se caminhar. Eu, particularmente, não vejo isso como uma ação a curto prazo. São muitas ações, muito investimento, investimento externo também vai ter que ser utilizado para isso. E também a Exalc realizou um estudo super interessante sobre a abrangência dos sinais e as áreas que teriam que ser contempladas com conectividade, e é grande. O número, eu posso falar para vocês, é bem grande de antenas para fazer toda essa cobertura. Mas existe um grupo específico para isso dentro da Câmara Temática, a qual eu faço parte, uma delas é a conectividade, para fazer esse estudo e entregar algumas informações ao Ministério. Bom, falando sobre conectividade, nós temos que falar sobre dados em tempo real e depois do acontecido, ou as applied, como alguns de vocês também se referem. Então, são os dados em tempo real das interações produto-usuário, eventualmente se transformam em dados posteriores. Opa, claro, os as applied, por exemplo, de uma operação, que pode ser analisados para gerar insights. Quanto mais difundida a adoção de produtos com sensores, mais assuntos uma empresa pode construir insights posteriores. Quanto mais dados, mais informação você pode construir depois. Então, os dados interativos, eles provêm de sensores físicos, como os chips eletrônicos, raquetes de tênis, existem raquetes de tênis com chips hoje, né? Para ter uma ideia. Sensores baseados na web, que são sites de jornais, Amazon, que rastreiam as preferências e interesses dos leitores, e os sensores baseados em app, que são os aplicativos de banco, por exemplo, que rastreiam hábitos e preferência de gasto. Existe uma grande discussão hoje em dados em tempo real e dados depois do aplicado. Qual que é o grande, de novo, qual que é o grande desafio para você ter esses dados? Eu volto pelo meu slide anterior, que chama-se conectividade. Então, nós poderíamos ter vários ganhos gerenciais nas propriedades agrícolas com os dados em tempo real? Sim, mas sempre lembrando que a gente tem essa figura aqui de que em toda a área, apenas falando do Mato Grosso como exemplo, claro, de toda a área, 7%. Então, isso cria uma jornada de estratégia digital de dados, que são os ativadores, que são os ecossistemas, os clientes, os competidores e as capacidades de cada um desses competidores de entregar valor aos clientes. O que são os ecossistemas? São as operações que existem, colheita, planejamento, preparo e tratos culturais, e os impactos. Eu tenho impactos econômicos, que isso remete ao lucro, eu tenho impacto social e eu tenho impacto ao meio ambiente. Todos esses, isso aqui configura que é um ecossistema normal de uma propriedade, de uma atividade agrícola, em que você tem as operações e os impactos gerados através das operações. Só que nós temos que olhar, e isso é um ponto que eu deixei aqui para a gente explorar um pouco também, que foi a questão de novas oportunidades. E você usa os ecossistemas e os dados, né, a agricultura digital, como uma ferramenta agronômica de gerenciamento, de como fazer isso, como gerenciar melhor minha propriedade, minhas operações, e como obter mais lucro, né? E gerar, vamos dizer assim, economia de recursos. Outro ponto, fonte de verdade. A palavra em inglês é super linda, source of truth. O que é a fonte da verdade? É para realmente mostrar, se alguém te perguntar, fulano, quanto você aplicou naquela área exatamente no dia tal, na hora tal? Eu apliquei 100 quilos de nitrogênio, por exemplo, em cobertura no milho. Então, as novas oportunidades também são geradas nesses ecossistemas digitais e sendo uma fonte de verdade, não de verdade de falar assim, não, eu fiz isso mesmo para comprovar o seu trabalho. Não, é para mostrar o que foi feito e o que era esperado. Então, uma source of truth, a palavra em inglês, ela, como eu falei, ela é super bonita, super da moda, mas a verdade é a fonte da verdade para mostrar o que foi feito. E outra, gestão de risco. Nós vemos hoje bancos, seguradoras e outras tradings, outras empresas
utilizando os dados de plataformas digitais, dados de fazendas, para fazer a gestão do risco daquela propriedade. Se ela fez mesmo a aplicação, se houve aquele evento climático, então se o plantio foi realizado no momento correto. Então, também entra no ecossistema das ferramentas digitais, a gestão de risco também é um ponto muito importante. Eu vou falar um pouco sobre a plataforma, sobre a Topcon Agriculture Platform TAP, que é a plataforma da Topcon para a gestão de dados digitais. E aí eu gosto de usar essa figurinha aqui, porque, na verdade, qual que é o real problema que nós temos hoje são os dados. Então, nós temos as empresas de hardware, que nós chamamos, que querem os clientes, né? Eles querem ter os clientes, o domínio. Nós temos as empresas de software que não, falam, não, me entrega os seus clientes. E nós adotamos uma postura de que o TAP ele pode ter ambos os clientes e ser um facilitador para eles. Tanto do lado de uma empresa de hardware como uma empresa de software, nós podemos ser um enabler e não entrar nessa briga de foice no escuro, porque, de novo, nós somos a Topcon e o TAP, a nossa plataforma é uma plataforma agnóstica. Nós não temos vamos dizer, preferência por aquele ou outro formato de arquivo, formato shape e ISO XML são os formatos que são padrão, são standard na indústria, e nós aceitamos a descarga desses dados. Então, aqui eu sempre brinco com o meu time, brinco com os nossos clientes, que nós queremos ficar no meio do caminho, sendo aí um mediador e um facilitador nesse universo da agricultura digital e dados. Quais são os principais atributos dos dados interativos, né? Primeiro, é desenvolver deep insights, é desenvolver análises profundas, se eu pudesse traduzir. Ser amigável para compartilhar. Você tem que ter uma plataforma amigável para compartilhar. E outra, enriquecimento da experiência digital. Eu falei um pouco atrás sobre a importância, qual é o perfil do novo cliente digital, a importância dos dados na jornada da estratégia digital, os ecossistemas. Então, os principais atributos, na minha opinião, são esses. Desenvolver os deep insights, amigável para compartilhar e o enriquecimento da estratégia digital dos clientes. Em resumo, TAP, que é a plataforma agronômica da Topcon, ela conecta todas as verticais, então nós temos cana-de-açúcar, pecuária, grãos, culturas especiais, essas são as 4 principais grupos que nós elegemos, que nós fizemos uma eleição interna de que nós íamos trabalhar como foco. Ela é vista como uma plataforma única e flexível, possibilidade de se juntar a outros provedores via APIs para entregar o que o cliente final deseja. Então, existe essa flexibilidade, essa abertura para fazer as parcerias e a otimização do uso de tecnologias no campo, com a transmissão dos dados e a recepção. Então, ela é gratuita, como eu estava falando, a questão do cliente precisa ver valor, então ele vê valor, então existe um formato gratuito, uma versão gratuita, e depois ela vai para uma versão premium, mas ela inicia com essa questão de você pode fazer inscrição, você tem acesso, claro, se eu quero, a brincadeira que nós fazemos é o seguinte, se eu quero escutar a minha playlist sertaneja no campo, offline, todo mundo paga, quase todo mundo paga o Spotify ou usa o Spotify de algum parente que faz, como diz o povo, que faz dia meia, né? Que faz aquela divisão. Mas a nossa proposta é gratuita, que já na versão gratuita você consegue extrair bastante experiência. Flexível, como eu comentei, e fácil de usar, e arquitetura aberta por conta das APIs que nós temos essa possibilidade. Outro ponto, processo de digitização do campo. A Topcon ela possui uma posição única no mercado, porque nós provemos os sensores, nós temos como transferir esses dados para a nossa plataforma e você faz o projeto de digitização. São alguns exemplos de alguns mapas
de colheita e outro mapa de prescrição de taxa variável. Então, esse processo ele é contínuo e você tem aqui os sensores sempre enviando os dados, fazendo a digitação. Então, isso ocorre continuamente no campo e nós temos a posição privilegiada de fornecer as duas soluções e dominar, vamos dizer assim, controlar um pouco esse processo de digitização no campo, desculpe. TAP é um visualizador de dados, então aqui você tem um mapa de aplicação de sólidos, um mapa de aplicação de líquidos, em que você tem qualquer trator, aqui a gente gosta de deixar ele cinza, porque nós não temos cores, é um console enviando as informações para a plataforma via nuvem, então você tem depois os mapas, como eu comentei, do As Applied na plataforma, então você consegue visualizar esses dados posteriormente. Claro, se eu consigo visualizar, qual que é o outro grande desafio? Tomar uma decisão. Então, eu tenho áreas com baixa produtividade, alta produtividade, baixa produtividade aqui de novo, eu consigo construir um mapa de prescrição que seja de aplicação de taxa variável de fertilizante de acordo com um mapa de colheita. Então, eu tenho uma análise de um outro layer, que é o mapa de colheita, para tomar uma decisão em cima da minha aplicação de fertilizante. Então, isso tudo feito dentro de uma só plataforma. Aqui está a escala de cores da legenda, para como você vai ter a taxa que vai ser aplicada. Então, muito fácil de utilizar. Então, qual a nossa proposta de valor? Voltando um pouco, né, que é responder os 3 desafios de forma rápida, simples e assertiva, que é a qualidade dos dados, a extração dos dados e a visualização e tomada de decisão. Então, nós, como eu comentei, entregamos valor do início ao fim do processo. Vou falar agora sobre a integração TAP e AgroCAD, que foi um trabalho realizado com várias mãos, com o time da Tecgraph, o time da Topcon, tanto no Brasil quanto fora, que era permitir, nós enxergamos um gargalo, principalmente, claro, no mercado de cana. Então, nós falamos, cara, nós precisamos desenvolver uma solução, nós precisamos resolver alguma das dores, né, como dizem. Então, nós vou mostrar para você. Então, você tem aqui a interface do AgroCAD, então você tem a entrada dos dados, o AgroCAD que vocês fazem, muitos de vocês fazem um projeto de linhas, e você exporta utilizando aqui o botão Topcon para aonde vocês quiserem, que vocês utilizarem, certo? Então, exportação e uso dos dados. O que nós fizemos? Desse lado aqui do projeto, certo? Então, você tem interface de exportação, projeto agrícola, na execução, interface de importação, tal. Eu transfiro esses dados hoje via USB, que eu até coloquei um xizinho depois, ou via um módulo de telemetria da Topcon, via Wi-Fi, se você tiver acesso no campo. Você transfere os projetos direto, lógico, passa pela nossa plataforma, eu vou mostrar um vídeo depois, e esses projetos eles vão direto para o console. Então, eu tenho que projetos? Levantamento de campo, sulcação, colheita. O que a gente pensou ao desenvolver essa interface? Melhorar a vida no campo. Porque hoje você tem um processamento dos dados, um fluxo atual, e aqui, é claro, gente, é estimado. Então, você tem um escritório, você tem que ir para o campo, 10 a 20 minutos, se for perto, uma área perto, carregar os projetos, que é colocar em cada console separadamente no campo, aí você retorna ao escritório, para as pessoas que trabalham na parte de geotecnologia na base, vamos imaginar dessa forma. Então, vamos dizer, tempo de processo de quase 1 hora. A ideia nossa com a integração é que você faça o projeto no escritório, utilize a nossa plataforma através do TAP Storage, que é onde são armazenados os arquivos, e daqui você faça essa transferência no campo, carrega os arquivos diretamente no console. Nessa integração TAP e AgroCAD, nós, claro, vocês vão falar que tem um exagero, não, mas de 8 a 12 segundos, sim, se tiver de novo, volta na questão da conectividade.
tá? Isso tem que colocar aqui uma observação aqui, ó. Se houver conectividade, Wi-Fi, ou usando o nosso modem, porque se for num pendrive, volta um pouco ao processo tradicional. Então, só para vocês olharem, nós fizemos um vídeo aqui para mostrar para vocês um processo de como é. Aqui é a parte de armazenamento dos dados, dentro do TAP, que é a plataforma nossa. Então, fui lá, deixei o arquivo disponível para fazer esse upload direto do campo, e aqui é um console. Imagine que esse console esteja dentro de uma máquina no campo. Eu seleciono, inserir as linhas de direção, o método, que é importar linhas de direção, vou para frente, não é uma unidade USB, é via nuvem, então está lá, etapa 2, seleciona as linhas dos dispositivos, está lá um teste que o Gustavo fez para nós, Gustavo da TecGraph, o modo zip, selecionei, e aí ele está recebendo o projeto, fazendo processamento, aparece ali, ó, etapa tal, 3.200, quase 3.300 linhas, e aparece o projeto aqui, do projeto de linhas de uma área. Então, toda a ideia foi embasada em que? Como economizar tempo do operador e tempo de vocês que trabalham, dos que trabalham nesse operacional, e outra coisa, garantir que o projeto seja carregado corretamente. Existem vários erros, né? E pode ocorrer, nós somos humanos, vários erros durante esse processo. Então, a ideia nossa é de que facilitar a vida de vocês que estão no campo. Então, isso foi existem algumas melhorias que nós estamos trabalhando junto com a TecGraph ainda para melhorar essa ferramenta. A integração já está pronta. O próximo passo que nós queremos agora é que a visualização seja uma prévia, seja feita na plataforma, que vocês consigam olhar as linhas na plataforma no escritório. Por enquanto, a gente não consegue. A gente só consegue visualizar o arquivo e fazer essa integração. Mas falta um pouquinho só, porque vocês viram ali, são 3.000, só nesse projeto 3.300 linhas, então nós estamos melhorando a questão da interface da plataforma, que vocês, no escritório, olha, é esse projeto que eu quero enviar, só para fazer aquela história, só para garantir, só para falar, não, é esse. Carregou na parte de armazenamento do TAP, enviou do console, você já consegue puxar esse aqui. Nós temos alguns clientes que estão utilizando essa funcionalidade e recebemos um feedback extremamente positivo. Precisa melhorar? Sempre precisa melhorar. E por isso que nós estamos bem abertos a escutar o feedback dos nossos clientes e parceiros, para que nós encontremos a melhor forma de entregar uma solução que vai facilitar a vida de vocês no campo. Então, os benefícios da tomada de decisão assertiva, como eu falei, otimização do tempo, disponibilidade do equipamento, você aumenta a disponibilidade do equipamento, porque você não vai esperar que chegue alguém com o projeto correto, você faz isso super rápido. E outra, sustentabilidade. É a questão de você diminuir, tá bom, mas sustentabilidade em que sentido? Cara, você diminui e reduz custo, você vai reduzir custo operacional. Então, isso é também relacionado à sustentabilidade. O futuro. O que nós já estou terminando aqui já, gente, super rápido. O que o futuro nos espera? Na minha visão, e também vai muito de encontro com o que a Silvia apresentou para vocês. Agricultura regenerativa. Nós não vamos fugir, tem várias empresas, várias ações. Essa ação aqui é da Singenta, desculpa citar nomes, mas é uma ação da Singenta, eu tenho que mencionar a fonte. Então, em que eles falam dos 5 principais atividades para a agricultura regenerativa. E qual que é a função nossa como agricultura de precisão, e é um pouco da minha mensagem? Onde nós nos integramos dentro desses principais, vamos dizer assim, atividades da agricultura regenerativa? Onde nós estamos? Acho que essa é a mensagem que eu trago para vocês, né? Onde eu estou? Em diminuir o manejo do solo, o distúrbio do solo, aumentar a diversidade das culturas, manter o solo coberto. Isso, para nós, plantio direto, o Brasil é o primeiro disparado nessa questão. Manter as raízes vivas
durante a cultura, isso aqui é a questão das culturas de cobertura, e aqui a integração de gado entra no que a Silvia falou, que é a integração lavoura, pecuária, floresta, que entra dentro dessas principais atividades. Então, é isso que nós temos que ficar atento. Que papel que nós desempenhamos dentro dessa agricultura regenerativa e como nós estamos preparados, estamos nos preparando, desculpem, para esse futuro. Será que está aí de novo, né? Será que estamos tão longe? Parece que está até e eu não coloquei esse slide agora, só para a Silvia não achar que eu estou copiando a palestra dela, mas ela falou isso sobre integração lavoura, pecuária, floresta, a Bayer anunciando planos, aqui planos da AMAGE para agricultura regenerativa. Então, você tem a revolução do plantio direto completando 50 anos, é um dos pilares da agricultura regenerativa. Então, como outro exemplo que eu citei da Syngenta numa campanha global sobre a agricultura regenerativa. Então, só para que a gente comece a ficar atento e sair um pouco do olhar, vamos dizer assim, tradicional que nós temos e olhar um pouquinho para fora para ver o que está acontecendo de novo na indústria e de como que nós podemos adaptar o nosso negócio ou ver o interessante é que quais são as atividades que eu faço hoje que elas encaixam dentro desses 5 principais atividades. Acho que esse é a grande sacada. Tem muita coisa aqui que nós, né, incluindo nessa, que nós já fazemos. Não é reinventar a roda. É só ver, cara, quais são os... tá bom, preparo do solo, o que eu posso fazer? E outra, basicamente, tem muita coisa de agricultura regenerativa que é agricultura de precisão e digital. Por isso eu estou trazendo esse assunto aqui. Tem muita coisa, mas muita coisa que eles estão as empresas estão citando a agricultura de precisão e digital como principal driver da agricultura regenerativa. Para terminar, eu deixo aqui, gosto sempre de deixar uma mensagem para vocês de encerramento e de reflexão sobre o que nós conversamos e sobre algumas coisas que eu tenho visto. Então, vou deixar cinco mensagens finais para vocês. Primeira, a nova compreensão de como as tecnologias digitais elas transformam as formas predominantes de utilização de dados. Nossa, que frase linda, Bruno. Sim, nós precisamos entender como as nossas tecnologias digitais elas transformam essa utilização. Tá? Isso é importante. Tem, lógico, sempre generalizando, mas tem muita coisa ainda para a gente andar com relação a, como eu falei, conectividade, a oferta de produtos digitais, de plataformas e serviços. Tem a questão também de como eu vou extrair os dados, que é um grande, esse é um grande calo, vamos dizer assim, que os produtores têm, é como eu vou extrair e de que forma e com que qualidade. Outro ponto é compreender os ambientes de negócio como ecossistema digital. Eu falei lá atrás um pouco, mas como fazer isso? Gente, tem as operações, tem os impactos que são gerados econômico, social e ambiental sobre a nossa atividade diária e tem a questão dos novos olhares, das novas oportunidades, que é como ferramenta agronômica, o risco, o gerenciamento de risco ou uma fonte de verdade. Então, cada um de vocês precisam, na minha visão, enxergar onde estão as oportunidades e como fazer essa compreensão dos ambientes como ecossistema digital. De novo, os ecossistemas digitais eles focam primariamente geração e compartilhamento de dados para criar um data-driven services, linda palavra também. São serviços baseados em dados, experiências e valor ao cliente. Então, isso é importante. Eu quero só citar aproveitar aqui a oportunidade. Na semana retrasada, se não me engano, numa reunião da AgGator, tinha uma palestra do Vinícius, da Girassol Agrícola, não sei se ele está aqui ou não, mas fiquei registrado, excelente palestra. Em cima disso aí, qual que é o grande desafio dele, o que ele já vem desenvolvendo? Ecossistema digital. Para isso, geração e compartilhamento de dados, para criar serviço digital, melhorar a experiência e devolver um valor ao cliente dele. Quem que é o cliente dele? O proprietário do grupo do Girassol Agrícola, que é o
o gerente dele, são os donos, os acionistas, quem que for. Então, é isso que nós precisamos enxergar também. Novas mentalidades e estrutura para uma estratégia, de novo, baseada em dados para competir em ecossistema digital. Como que eu vou ser competitivo hoje? Sim, eu preciso ter uma nova mentalidade, uma estrutura para competir no ecossistema digital. Isso me dá vantagem competitiva no mercado. Se eu tenho conhecimento do que acontece dentro da minha propriedade, eu faço essa gestão bem feita, eu sei onde estão os gargalos, de novo, Vinícius, excelente, que fica aqui, para quem conhece ele, cara, excelente declaração, sabe, sobre isso, os desafios que ele tem e como que ele vai, como ele está se preparando para esse ecossistema digital. Então, é um pouco disso, sabe, não é sair um pouco do arroz com feijão e começar, sabe, a gente abrir os olhos um pouco para onde vai, sabe, para onde que vai a indústria, para onde vai a agricultura de precisão e digital? Muito baseado nos dados. E outra, adoção de novos modelos de negócio, focado, volto ao que a Silvia falou também, focado em sustentabilidade e utilização de práticas e técnicas disponíveis de agricultura de precisão e digital. Ah, mas, Bruno, mas eu preciso inventar o mundo? Não! Tem muita ferramenta, muita coisa que nós utilizamos hoje no nosso dia a dia, que ela já é só uma questão de mudança de chave, para entender o que eu faço hoje e como ela se encaixa nessa nova realidade de ecossistema digital. Como que eu posso melhorar do que eu tenho ou talvez olhar para trás um pouco, explorar melhor o que vocês já têm, o que vocês já utilizam, que já tem essa informação. Tem muitos dos produtos que vocês utilizam, ou que nós utilizamos, melhor dizendo, já tem sensor. Eu só preciso explorar como tirar o melhor desses sensores que já estão instalados. Nada de novo. Então, essa é mais uma mensagem que eu deixo para vocês. Deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, o meu telefone. Caso precisem de alguma coisa, tenham alguma dúvida, queiram, como diz, trocar alguma ideia e falar, Bruno, você está errado, não é isso. Cara, fiquem à vontade.